E aí, moçada, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre bacias hidrográficas, né? Mas só que agora dividido nas 3 principais bacias hidrográficas brasileiras, né? Principalmente na parte norte, né? Norte e nordeste do país, que é a bacia do São Francisco, bacia amazônica e também a bacia do Rio Tocantins-Araguaia, beleza? Espero que vocês gostem aí. Valeu, moçada, um abraço. Primeiramente, aquele que não pode faltar, então, pessoal, o de sempre, matinal, salve, salve, imprescindível, tchararã, o inesquecível bom dia! Bom dia! Bom dia! Vai, Corinthians! Vai, São Paulo. Embalo mesmo, porque tá ruim o time, hein? Ai, tá certo, vamos embora, vai, com esse vai Corinthians, né, que agora é Neoquímica Arena, né? Olha que beleza, hein? Vamos lá, então, pessoas. Vamos pegar a aula de hoje aí, vamos começar, então, falando um pouquinho sobre bacias hidrográficas, especificamente do Rio São Francisco, Amazonas e também Tocantins-Araguaia. Então, são essas 3 bacias que nós vamos trabalhar hoje, como já explicado para vocês. Vamos nessa, então? Qualquer dúvida que tenham, anotem aí, e aí pode perguntar depois, sem problema nenhum, tá? Ou no meio da aula também, não tem problema. Vamos lá, pessoal. Começando falando sobre a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Então, uma coisa importante para vocês entenderem, né? Que quando nós estamos falando da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, ela não é uma bacia pequena, tá, pessoal? É importante que vocês tenham essa dimensão do tamanho dela. Ela tem 641 mil quilômetros quadrados, desculpa, tá? Que corresponde a cerca de 8% do território brasileiro. Então, o Rio São Francisco, ele já tem essa característica de ser um rio consideravelmente grande, ele tem um volume de água grande, a bacia hidrográfica dele é bem esparramada, imagina 8% do nosso território para a bacia hidrográfica de um rio do Brasil. Nós estamos falando de um país onde tem mais de 45 mil rios no Brasil todo, né? Então, eu estou falando apenas de um desse universo de mais de 45 mil rios que nós temos dentro do Brasil, tá? Só uma observação, o Rio São Francisco, ele é um rio histórico, tá? Ele foi, vamos dizer assim, batizado ao longo do tempo pelas populações locais por vários nomes. Rio das Esmeraldas, porque a cor da água é um verde esmeralda bem bonito, não porque tem o mineral esmeralda, mas pela cor da água, que é um verde esmeralda, uma água deliciosa, assim, é um verde, quando você mergulha, é uma água bem transparente, mas quando você olha de longe, assim, ela é um verde bem bonito, assim, né? Também foi chamado de Rio dos Currais, porque o processo de interiorização do Brasil aconteceu pelo Rio São Francisco. Então, as pessoas iam para o interior do país, por exemplo, chegaram até Minas Gerais seguindo o Rio São Francisco, né? Desde a sua foz no Nordeste, entre Alagoas e Sergipe, até chegar em Minas Gerais. Então, ele era conhecido como Rio dos Currais, porque foi na época do ciclo do gado, né? Quando o gado estava interiorizando, beleza? Aí as pessoas iam fazendo cada vez mais para o interior a sua fazenda, e com isso, acompanhando por causa da água do Rio São Francisco, e com isso ia aumentando a produção, a criação do gado, e também servindo de água para esses mesmos animais. Por isso que é Rio dos Currais também. Outro nome que ele recebe é Rio da Integridade Nacional, porque ele integra 3 regiões, né, que são assim consideradas vitais para o Brasil: a região Sudeste, a região Nordeste e também um pedacinho da região Centro-Oeste, que nós vamos ver daqui a pouco. Joia? Então ele tem vários nomes, Velho Chico, né, e assim sucessivamente. Então depende da localidade, da ocasião e da cultura que você tiver, ele pode receber um nome ali diferente. Mas ele é um rio muito utilizado, desde a sua nascente até a sua foz, tá bom? Ocupa uma área bem ampla, pessoal. Essa área, então, como eu falei para vocês, né, ela vai passar ali pelo Sudeste, ele nasce em Minas Gerais, aí vem para o Nordeste, passa por Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, e tem uma pequena área dessa bacia hidrográfica do São Francisco que fica no Centro-Oeste, como nós já acabamos de falar. Aqui nós temos uma imagem que dá para mostrar para vocês, ó. Ele vai, então, nascer aqui em Minas Gerais,
beleza? Aqui é Minas, essa parte onde eu estou passando o mouse. Aí nós temos aqui ele entrando na Bahia, tudo bem? Tranquilo? Pode ver que ele pega um pedacinho do Distrito Federal, um pedacinho de Goiás aqui, ó, tá vendo? Então, por isso que ele tem um pequeno pedaço no centro-oeste, né? Aí, conforme ele vem, ele continua vindo, ele vai passando entre a Bahia e Pernambuco, tá? Que o estado de Pernambuco é esse aqui, ó, joia? Estado de Pernambuco. Aí ele chega para a desembocadura dele, ó, entre Alagoas e Sergipe, joia? Então, ele passa por todos esses estados. Ele é considerado o rio da integridade nacional. Ele é um rio genuinamente brasileiro. Todas as suas águas nascem aqui no Brasil, tá? Ele não é o maior é o Tocantins-Araguaia, mas ele é um rio genuinamente brasileiro. Rio da integridade nacional, porque ele vai integrar, então, essas 3 grandes regiões aqui, o Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Joia? Continuando aí sobre o Rio São Francisco. O rio principal dessa bacia hidrográfica, que é o Rio São Francisco, ele tem 2.700 quilômetros de extensão. Então, se você pegar desde a nascente dele, né, que fica na Serra da Canastra, em Minas Gerais, bem próximo à divisa de São Paulo, você vai ali por Ribeirão Preto, Franca, aí você entra em Minas Gerais, por aquela região ali, você já chega próximo à Serra da Canastra. A Serra da Canastra, pessoal, é um ponto turístico é um dos pontos turísticos do Brasil mais desbravados por quem gosta de esporte de aventura, tá? Então lá tem bastante caminhada, tem bastante trilha, etc e tal, muita cachoeira, tá? Vale a pena fazer, dá para fazer a cavalo, dá para fazer com veículo 4x4, enfim, dá para fazer caminhando, né? Então, depende muito do seu estilo aí. Até chegar na sua foz, que fica entre os estados de Sergipe e Alagoas, como já falamos já e mostramos ali no mapa para vocês, né? A nascente desse rio, pessoal, é interessante isso, ó, ela vai se localizar num clima tropical chuvoso. Então, é um lugar onde a nascente não vai secar, tá? É um lugar onde vai chover praticamente, é uma região assim de chuva constante, tem uma redução de chuva sim no inverno, mas só que não deixa de existir a chuva, tá? Mas a água ali é constante. E é interessante também porque à medida que o rio vai se deslocando no sentido norte do país, então ele nasce aqui em Minas e ele vai indo para o norte do Brasil, joia? Conforme ele vai indo para o norte do Brasil, pessoal, ele atravessa o sertão nordestino, que o clima é semiárido. Então é muito legal essa parte que fica ali, foi uma das partes do Brasil que eu mais gostei de conhecer, que é entre Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Quem divide Juazeiro e Petrolina, né, exatamente o Rio São Francisco, tá? E ali, aquela região, uma região de semiárido, é uma região de caatinga, mas só que o solo lá também é muito fértil. E com a água do Rio São Francisco, se tornou uma das regiões do Brasil que mais exportam frutos para a Europa, Estados Unidos, Japão, Rússia, e aí vai. Joia? Tranquilo? Então, vamos lá. E ele vai até o litoral do Nordeste, né, que é onde está a sua foz de fato, né, onde o clima tropical, mas só que eu coloquei em destaque aí em vermelho para vocês, para ficar bem relevante. É o clima tropical bastante úmido, tudo bem? Então é o clima tropical bastante úmido. É um lugar que chove também direto na foz do Rio São Francisco. Então, se você acompanhar, a nascente dele chove bastante e a foz dele chove bastante. O médio curso, né, o parte do meio, o médio curso, não chove tanto. Joinha? Então vamos lá. A base econômica do São Francisco, obviamente, né, é a pesca, a navegação. Além de tudo isso, nós temos também a produção de energia elétrica. Tá? Aí eu destaquei para vocês dos maiores complexos industriais do Brasil instalados num rio, tá? São usinas gigantescas, é maravilhoso de ver, tal, as cidades que se formaram em volta delas, né? Por exemplo, o destaque que eu dou para vocês, Três Marias, em Minas Gerais, é uma usina muito grande, Sobradinho, na Bahia, é outra usina gigantesca, Paulo Afonso, pessoal, surgiu no meio do nada com coisa alguma, a cidade nasceu em torno da usina, inclusive a cidade chama Paulo Afonso também, né? A cidade de Paulo Afonso, eu vinha conhecer ela agora, nessa subida para a pandemia, como a gente estava fugindo um pouco
do eixo, porque estava o ápice, né, do crescimento da pandemia, então a gente estava fugindo do eixo principal para evitar também muito trânsito, muitas pessoas tal. Eu vim por dentro do Brasil e acabamos parando em Paulo Afonso, dormimos lá. É uma cidade maravilhosa, muito organizada, uma cidade muito bem feita e que surgiu ao redor da usina hidrelétrica, é bem bacana também de conhecer, né? E também tem, obviamente, a usina de Xingó, Alagoas. Essas usinas, elas oferecem uma demanda de energia elétrica para o Brasil muito grande, principalmente para a região Nordeste, tá? Lógico, a Três Marias vai oferecer para o Sudeste, mas só que passando Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó, você vai ter esse excesso, né, de energia sendo distribuído, e muito bem distribuído para o Nordeste. Esse complexo ajudou muito a região Nordeste a não ter problemas com apagões há algumas décadas. Beleza? Então vamos lá. Próximo slide aí. Aqui, ó. Agora vem a parte um pouco social, onde o homem, de fato, ele acaba entrando para tomar posse de algo que talvez seja dele, talvez não seja dele, né? Aquele negócio assim. O conflito de interesse. Então, o que que tem? A bacia hidrográfica do São Francisco, ela gera muito interesse. Por quê? Ela rasga o semiárido nordestino. Então, tem muita gente que tem interesse porque a água vale muito. Tem interesse político, interesse econômico, interesse social, interesse cultural. Tá? É uma zona de conflito de vários tipos de interesses com várias demandas de poder. É importante que vocês entendam. Então, os vários setores econômicos que envolvem a região do Vale do São Francisco, da Bacia do São Francisco, elas têm essa crise de interesse. E para isso, né, essa discussão ela acabou chegando para evitar até mesmo problemas maiores, né, fez com que essas discussões chegassem ao Comitê das Bacias Hidrográficas Nacionais, né, para tentar dar uma amenizada na crise que existia. Quem que é o proprietário do rio? Quem que pode usar a água do rio? Quem que não pode? O rio é privado, o rio não é. Pode fazer construção de usina hidrelétrica. Se fez a construção, a hidrelétrica é dona daquela parte do rio. Isso pode, não pode? Enfim, é uma discussão que existe, para vocês terem uma ideia, até hoje. E ninguém chega a um consenso. Por quê, gente? O rio é de todos, tá? O rio está ali, é para todo mundo usar. Mas só que tem muita gente que não entende dessa forma. Fala assim, a minha propriedade pega 5 quilômetros na margem do Rio São Francisco. Então, essa margem de 5 quilômetros é minha. Aí só que o cara não entende, ele não deixa, por exemplo, um pescador ribeirinho pescar ali dentro desses 5 quilômetros dele. Então, assim, isso é uma crise pequena que eu estou falando, tá? Tem conflitos de interesses políticos muito grandes envolvidos nisso aí também. Joia? E aí, pessoal, esse órgão ele foi criado para gerenciar a utilização dos recursos hídricos das bacias hidrográficas do Brasil. Mas só que ele tem concentrado tanto problema na bacia hidrográfica do São Francisco que parece que foi um comitê feito apenas específico para São Francisco. Mas não foi um comitê feito para as bacias hidrográficas brasileiras. Joia? Já faz uns 2 anos que esse comitê ele está, vamos dizer assim, um pouco abandonado. Né, tá deixado um pouco de lado ali. E aí, você já sabe, quando um comitê que ajuda a regularizar, gerenciar a utilização da água fica abandonado, você já sabe o que acontece, né? As pessoas ruins, elas vão lá e tomam posse do que é de todos, vamos dizer assim, né? Eu tô tomando todo o cuidado do mundo para falar, tá? Dá para perceber, né, que eu tô segurando a boca aí. Bom, outra questão polêmica que se refere aí são as construções das barragens hidrelétricas no rio principal, no caso, o Rio São Francisco, né? Toda bacia hidrográfica recebe o nome do rio principal. Então, bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Tem muita gente que fala que não é bom a implantação de hidrelétricas nessas bacias hidrográficas. Por quê? Porque atrapalha um pouco a vazão do rio, né, atrapalhando a vazão, essa água que sai do rio também atrapalha as atividades tradicionais, atrapalha a pesca, atrapalha a agricultura irrigada e também a navegação. Então tem muita gente também que vai brigar por esse processo. E outro lance polêmico também envolvendo as bacias hidrográficas, principalmente a do São Francisco, é esse, ó.
A polêmica em relação ao múltiplo uso do São Francisco agravou-se nos últimos anos, em decorrência da implantação do projeto de transposição das suas águas para o semiárido setentrional. Setentrional, vocês vão lembrar lá do início do ano, nós temos meridional e setentrional. Setentrional é norte, meridional é sul. Então, o semiárido norte, nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Pernambuco. O que acontece? Já estão praticamente acabadas essas obras, já foram entregues, né? São obras gigantescas que você tem que transpor a água do São Francisco para outras regiões, certo? Então, são obras que estavam sendo feitas já há mais ou menos 12 anos, são obras que demandam mesmo esse volume de canteiro de obras, vamos dizer assim, tá? E ele acaba levando água para o semiárido nordestino. Gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo, como o pessoal dá valor para essa água, principalmente essa água de São Francisco que chega. Mas só que tem muita gente que ficou cabreiro com esse negócio da transposição, porque falou assim, vai tirar a água do São Francisco, vai reduzir o volume, ele não vai conseguir movimentar a turbina da hidrelétrica, não vai dar o peixe necessário, vai diminuir a água, então vai aumentar a acidez, vai aumentar a temperatura da água, vai estragar a questão dos animais que estão ali dentro, vai mexer com o ecossistema, enfim. Todo mundo começou a brigar por causa dessa transposição. Você pegar a água do São Francisco e mandar para as regiões que não possuem água, tá? Principalmente abrangendo aí esses 4 estados, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Tudo bem? Tranquilo? A parte interior, onde você tem o semiárido. Atenção para o projeto de transposição. Eu peço que vocês anotem, eu peço que vocês coloquem aí. A transposição, ela sempre aparece nas questões de vestibular. E também no PAS, no PSS, enfim. As transposições, elas são importantíssimas. Combinado, pessoal? Vamos lá, então. Vamos para o próximo slide aqui. Eita, espera aí que eu vou espirrar. Não foi. Agora foi. Boa. Pessoal, olha aqui, ó. Nós temos uma fotinho que eu coloquei para vocês aí sobre a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Atenção, agora nós deixamos então São Francisco de lado e vamos falar agora da bacia amazônica. A bacia amazônica tem toda essa parte azul que está destacada. Repare, ela vai passando por muitas localidades e muitos países da América do Sul. Dentro do Brasil, ela passa por vários estados, são 7. E dentro da América do Sul, ela passa por vários países. Vamos lá? Então, ó, só para vocês terem uma ligeira noção. Ela passa por Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. Essa bacia hidrográfica, ela é considerada a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, que se estende por diversos países. Vamos lá, então, retomando os países, quais são eles? Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Equador e, por último, claro, não menos importante, Brasil. Então, sempre vai ter um textinho falando para vocês em atividades. A bacia hidrográfica do Amazonas, ela se estende por 7 países fora o Brasil, tá? Então, traduzindo, são 8 países. Se estende pelo Brasil e mais 7 países. Então, traduzindo, 8 países. Sempre eles vão dar o destaque. Por que eles dão destaque principalmente para o Brasil? Tá, antes de eu mudar, eu quero chamar a atenção para vocês. Olha só o quanto de rio que nós temos aqui, ó, que vai acabar desembocando no rio Amazonas. Tá vendo aqui? Quando eu falo de Ilha de Marajó é essa ilha enorme que se formou aqui na foz do Rio São Francisco. Só para vocês terem uma noção, essa ilha de Marajó aqui, ela é tão grande quanto um estado brasileiro, tá? E ela tem dentro dela, só para vocês terem uma ideia, são 12 cidades de porte bom. Ela tem um trânsito, eu lembro que, assim, até dentro da minha capacidade geográfica, né, de entender,
quando eu fui para a Ilha de Marajó, que eu entrei ali, eu falei assim, não, beleza, a gente vai pegar a estrada aqui e já chega logo em Soure, que é uma das principais cidades que tem lá, né? Que era o meu foco para ficar. Aí, quando a gente estava indo na estrada e tal, minha amiga falou assim, Farol, quanto tempo de viagem? Eu falei assim, é umas 2, 3 horas, mas só que eu esqueci que não eram 300 quilômetros para 400 quilômetros normais. Ali, na Ilha de Marajó, você tem que andar numa velocidade, pessoal, mais baixa, porque é uma ilha onde tem muitos animais nativos. E a estrada, ela é retona, assim, te convida a acelerar o carro, mas só que eles falam para você dirigir 80 por hora, no máximo, né? Então, a viagem, que era para durar 3, 4 horas, vamos por assim, no máximo, ela acabou durando cerca de 6 a 7 horas, tá? Porque nós só valia 80 por hora, 60 por hora, virava e mexia, passava um animal na pista, se dava aquela freada e tal. Então, era bem interessante a questão aqui da Ilha de Marajó. Essa Ilha de Marajó, ela foi formada aqui, ó, por todo o sedimento que veio da bacia amazônica e acabou se depositando nessa localidade. Joia? Então, só para vocês entenderem e terem uma noção. Olha quantos, aqui é o Rio Amazonas. Então, se eu quero saber qual é a margem esquerda, margem direita e assim sucessivamente, né? Você fica de costa para nascente, a nascente está para cá, você fica de costa para nascente e de frente para foz, certo? Margem direita, margem esquerda. Joinha? Tranquilo? Bora lá, então. Próximo slide. Umas características da bacia amazônica para vocês verem o quanto que ela é grande. Ocupa uma superfície de 6 milhões, presta atenção, ó, o do São Francisco era 600 mil, tá? Aqui são 6 milhões 145 mil 186 quilômetros quadrados aproximadamente, dos quais 46,8%, então praticamente a metade, estão localizados no território nacional. Então, praticamente a metade da bacia amazônica está concentrada no Brasil. Por isso que quando o pessoal fala de Amazônia, automaticamente já liga ao Brasil, tá? Dá para entender que não só a parte vegetal, que é uma bem maior o território, né? Mas só que quanto à bacia amazônica, ela faz parte aqui da nossa região. Vamos lá. O eixo principal, que é o Rio Amazonas, recebe influência direta do clima equatorial úmido, pessoal. Então, com chuva durante todos os meses do ano. Vai ter mês que vai chover menos, vai ter mês que vai chover mais, né? Automaticamente, nós conhecemos muito bem e sabemos como que isso funciona. Tá? Já vimos no climograma de um clima equatorial. Os meses que chovem, que vai chover pouco, vamos dizer assim, né? É aquele mês que vai cair aquela quantidade de água que, para nós, na região de Londrina, Ibiporã, etc., é uma região, é uma quantidade de chuva considerável. Para eles, lá, eles chamam de seca. Beleza? Mesmo caindo tanta chuva assim. Bom, com mais de uma cheia anual, então é importante também saber disso, o Rio Amazonas não recebe só uma cheia, ele não tem o lado direito e o lado esquerdo, os afluentes do lado esquerdo, os afluentes do lado direito. Então, quando é verão, por exemplo, né, no hemisfério sul, ele recebe uma gama de água do lado direito da margem. Quando é verão no hemisfério norte, ele recebe uma gama de chuva do lado esquerdo da margem. Então, ele tem mais de um período que abastece ele com águas da chuva. Tudo bem? E é importante destacar isso. O Rio Amazonas tem o maior débito do mundo. Presta atenção. Descarregando no Oceano Atlântico cerca de 20% das águas despejadas nos oceanos pelos conjuntos de todos os rios do planeta. Não tem aquela historinha de toda a água do rio cai no mar? Então, não é toda, né? 98% das águas dos rios caem em mar. Outros rios desembocam em mares interiores, outros desembocam em lago, mas tudo bem. Mas a maioria desemboca no mar, tá? Se você pegar toda a água dos rios do mundo todo que são despejadas no oceano, só o Rio Amazonas, só ele sozinho, ele tem 1/5 de toda a água. Então, de toda a água doce que é despejada nos mares do mundo inteiro, de cada 5 litros, 1 litro sai da bacia amazônica. Dá para ver que é muita água, né?
Olha só isso que eu coloquei para vocês aqui, para vocês terem uma outra noção do que é esse gigante chamado Rio Amazonas. O Rio Amazonas deságua em um estuário de 240 quilômetros de extensão. Presta atenção, o estuário seria a foz do rio. O final dela, então, essa foz tem uma extensão de 240 quilômetros, tá? Por 100 quilômetros de largura, então é 240 por 100 quilômetros. Imagina que você atravessar de um lado ao outro, são 101 quilômetros. Eu arredondei para 100 para ficar bonitinho. São 101 quilômetros para você atravessar de uma margem à outra do rio. Você não enxerga nesse lugar o outro lado do rio. É impossível a olho humano, né, você conseguir enxergar a outra margem do rio. São 100 quilômetros de distância, de largura, e 60 metros de profundidade, ao longo dos seus 6.992 quilômetros. Isso, 6.992 quilômetros, pessoal. 7.000 quilômetros, arredondando. O Rio Amazonas, ele é o maior rio em extensão do mundo, ele é o maior rio em volume de água do planeta, ele é a maior bacia hidrográfica do mundo, enfim, ele é um gigante da natureza. Observe isso que eu vou passar aqui para vocês agora, dá uma olhadinha. De toda a enorme extensão desse rio, 45%, cerca de 3.165 quilômetros, se encontra em território brasileiro. Então, também, na extensão do rio, praticamente a metade, né, 45%, ele está dentro do Brasil. Nesse trecho, presta atenção, o desnível total do rio é de 82 metros de altura. O que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Manaus fica a 3.165 quilômetros do mar. Combinado? Cidade de Manaus. 3.160, vamos por assim, tá? Se você pegar de Manaus até o mar, Manaus é uma cidade que está a 82 metros de altura em relação ao nível do mar. E a foz dele, né, vindo aqui, Manaus está aqui 82 metros, a foz dele está a 0 metros de altura. Mas só que percorre 3.165 quilômetros. Traduzindo, moçada, você olhando pela superfície do Rio Amazonas, parece que a água é parada. Você não tem muito desnível, mas só que na hora que você cai no rio, o rio te leva. Né? Você percebe que ele tem uma correnteza. Não é uma correnteza forte, que vai morrer, não é rio encachoeirado, não é rio com corredeira, nada disso, tá, pessoal? É apenas um desnível muito baixo. Manaus, cara, a 3.000 quilômetros do litoral, 3.000 quilômetros do litoral, pessoal, Manaus está localizado, está a 82 metros em relação ao nível do mar. Nós estamos localizados, para vocês terem uma ideia, na região aí de Londrina, a 500 quilômetros do litoral, 515 quilômetros do litoral, contando por estrada, em linha reta dá 300, tá? Mas vamos pegar 500 e pouco. Londrina está a 580 metros de altura, em média, né, em relação ao nível do mar. Se tivesse um rio saindo daí para o Oceano Atlântico, né, para chegar ali na região de Paranaguá, com certeza seria um rio com uma velocidade um pouco mais alta do que a velocidade do Rio Amazonas. Joia? Então, ali prova que a região do Rio Amazonas é uma região de planície. Por isso que nós temos apenas 2 rios no Brasil de planície, o Rio Paraguai e o Rio Amazonas. Presta atenção, 2 rios de planície, anota isso que é importante. O Rio Amazonas e o Rio Paraguai. Não temos mais rios de planície no Brasil, só esses 2. O resto é tudo rio de planalto. Combinado? Vamos lá. A cada meio minuto, isso é muito interessante, ó, pessoal. A cada meio minuto, o Amazonas despeja cerca de 6 bilhões de litros d'água no Oceano Atlântico. Praticamente 1 litro para cada habitante do planeta. Praticamente, tá, pessoal? São 7 bilhões e meio de pessoas, mas para vocês terem uma ideia, tá? A cada meio minuto, a cada 30 segundos, são 6 bilhões de litros d'água despejados no mar. Joia? Então, eu estou falando de um rio que ele tem um volume de água absurdo. 6 bilhões de litros d'água despejados do mar a cada meio minuto. São 12 bilhões por minuto. 12 bilhões de litros d'água no minuto cheio. Cara, é água que não acaba mais. Mataria a sede do mundo todo, tudo bem?
E, infelizmente, é difícil manipular essa água, não dá para aproveitar dessa água, não dá... Não, então, pessoal, é complicado aproveitar por causa do problema de transporte, né? Como que você vai transportar essa água? Joia? Mas daí começa a dar uma ideia por que a região amazônica ela é tão disputada. Por que todo mundo quer tanto a região amazônica? Alguma coisa tem ali, né? É diferente. Pessoal, lógico que falando de bacia amazônica, nós tínhamos que falar de pororoca, que consiste no encontro das águas do rio com o mar. Nada mais é do que, vamos lá, quando a maré está baixa, quando o mar baixa, a maré está baixa, a água do rio vem com tudo e invade o mar, beleza? Até aí, ok, não dá onda, não dá nada. Mas o problema é quando o mar começa a ter a maré cheia, que acontece de 6 horas e 30 minutos em 6 horas e 30 minutos em média, tá? No Brasil. Isso aí é uma média. Então, o que acontece? Quando a maré sobe, então a água do mar vem e se choca com a água do rio que está vindo. Na hora que as duas águas se encontram, elas formam isso aqui, ó. Dá uma olhada nessa onda, pessoal. Observem essa onda. A onda média, ela tem 2 metros a 3 metros de altura. Você fala assim, nossa! E ela fica fazendo esse tubo, moçada. Isso é a água do mar vindo de encontro com a água do rio que está descendo. Na hora que uma água vem por cima e a outra por baixo, forma exatamente essa pororoca, né? E olha aqui, essa palavra vem do tupi, que significa estrondo, barulho, né? Como se fosse um raio, né? Isso acontece naturalmente, está relacionado à fase da Lua. Então, essas ondas aí, elas vão acontecer principalmente na Lua cheia e na Lua nova, tá? Que é quando as luas estão mais próximas da Terra. Daí você tem um negócio de atração e vai fazer com que as marés venham com mais força para o continente. Só para vocês terem uma ideia, é perigoso sim surfar nessas ondas, né? Não é uma onda que forma, vai formando uma onda conforme vai vindo onda do mar, beleza? Esse período de formação de onda, cada onda dessa pode demorar até 2 horas, né, para se acabar. Então ela vem vindo durante 2 horas. Eu tive a oportunidade de estar numa balsa, né, que transportava somente, né, 450 veículos e mais de 5.000 pessoas. Era uma pequena balsa. Ela tinha 4 andares. Nós estávamos na parte alta. Quando o cara avisou, nós vamos cruzar com uma pororoca, tal. Eu fui lá e é agora a hora que eu vou ver a pororoca, né? Mas você tá dentro de um gigante de metal, ele passa por essa onda que nem sente, infelizmente, né? Eu segurei no negócio e, nossa, vai dar um... Não, é uma balsa pesada, cheia de ônibus, caminhão, carro, pessoa, etc. Na hora que foi, passou pela onda assim, mas não fez nem cosca, cara. Fiquei super triste, eu falei, nossa, meu, vai rolar maior estrondo, não rolou. Mas só que quando você vai olhando para a margem, porque os navios eles andam próximo à margem, caso aconteça alguma coisa, dê para salvar as pessoas, eles não vão andando pelo meio do rio necessariamente, é importante isso, né? Vocês saberem também. Conforme ele vai passando, vocês estão vendo aqui que tem essas plantinhas, né? Que tem a plantinha, tem essa vegetação nativa, floresta equatorial. Conforme ele vai passando na lateral, ele vai varrendo a lateral do rio, essas ondas. E aí, são várias ondas. Você vai vendo, conforme vai passando as ondas, você vai vendo algumas árvores caindo. Elas caem. Parece aquela cena de filme quando está saindo um dinossauro, por exemplo, do meio da floresta. Assim. É um exemplo, né? Aquela árvore caindo, assim, você fala, nossa, e faz realmente vários estrondos essa onda, quebrando, né? Então é muito legal, o esquema é muito da hora de se ver, assim, é bem bonito. Beleza? Então, bora lá. Pessoal, Bacia Hidrográfica do Tocantins, Araguaia. Essa aqui é para a gente fechar a nossa aula bem tranquilinha e bem fácil. Ó. A Bacia Tocantins, Araguaia era a maior bacia totalmente brasileira, em extensão. Então, 600.070 quilômetros, a do São Francisco. Essa aqui tem 918.000 quilômetros quadrados. Ela fica na região centro-oeste. O clima predominante dela é tropical úmido, tá? E na região norte, o clima predominante nela
é a da floresta amazônica, é o clima equatorial. Então, ela passa por essas duas regiões, norte e centro-oeste. Muitos de nós falam assim, mas o que essa bacia tem de importante, né? Então, vamos lá. O Tocantins, sendo o principal rio dessa bacia, ele se estende por 2.500 quilômetros. Repare, o Brasil tem rios de longa quilometragem, 2.500 quilômetros, tá? Dependendo de onde você estiver na Europa, você consegue atravessar ela, voltar, atravessar e voltar de novo, só com a extensão desse rio, tudo bem? Dependendo do ponto que você estiver na Europa. Então, assim, o Brasil ele tem essa característica de possuir esses rios gigantescos, tá? E nele tem a represa de Tucuruí, onde tem a segunda maior usina hidrelétrica em produção de energia do Brasil, que é a usina do mesmo nome, Usina Hidrelétrica de Tucuruí, tá? E no curso desse rio, que ele nasce lá no DF, lá no Distrito Federal, né? E vai até a Baía de Marajó, que é aquela ilha que eu mostrei para vocês, aonde deságua na desembocadura do rio Amazonas. Joia, pessoal? O encontro das águas desse rio com o rio Amazonas, ó, também é muito bom, muito bonito de se ver. Vale a pena também, tá? Bom, o principal afluente do Tocantins é o rio Araguaia. Agora dá uma olhada no tamanho do rio Araguaia. O rio Araguaia tem 2.115 quilômetros de extensão. Então, um afluente com 2.115 quilômetros. É grande, cara. E desemboca nas suas águas, né, nas águas do rio Tocantins, na divisa entre o Tocantins, o Pará e também o Maranhão. Moçada, determinados trechos dessa desembocadura, você quase não enxerga também o outro lado do rio. É lindo lugar, enorme, gigantesco, é maravilhoso assim de ver, né? E você percebe o quanto que o Brasil tem água, atenção, água, né? O ouro transparente, o diamante líquido, vamos dizer assim, porque daqui para frente é isso que vai estar valendo, beleza? Olha aqui, ó. O regime hidrológico, né? O regime hidrológico é como que é alimentado a água desse rio, ou no caso dos rios principais da bacia do Tocantins e Araguaia. É o clima tropical, caracterizado pelas cheias do verão, então durante o verão chove bastante, e vazantes no inverno, com picos de seca no mês de setembro. Então estamos entrando no período de seca. É o período ideal, pessoal. Aqui, ó, a bacia do Tocantins. É o período ideal para nós conhecermos esse tipo de rio. Por quê? Ele vai formando umas praias, ele vai formando umas ilhas. É bem bonito de se ver e bonito de visitar. Aqui nós temos o rio Tocantins, que é o rio principal. A nascente dele está aqui, ó, perto do DF, tá vendo? Ó? Essa é a nascente, perto do Distrito Federal, passa por Goiás, entra em Tocantins e vem embora. Tá? A junção dos dois rios é essa região aqui que eu estava me referindo com vocês, que é uma região maravilhosa entre Tocantins, o Pará, né, e a região do Maranhão. É uma região muito massa, uma região muito linda e rica também em recursos naturais, não só água, tá, pessoal? Ali tem outras cositas, como ouro, diamante, ferro e assim vai, e acaba chamando um pouco a atenção fora a questão da água aqui, combinado? Então, esse aqui é o rio Tocantins. Aqui, ó, a represa de Tucuruí, que eu tinha comentado com vocês, a barragem, ela fica bem aqui onde eu estou passando o mouse, tá? E ela oferece energia elétrica para toda essa região, pegando, ó, o Maranhão, pegando o Piauí, o Tocantins, o Pará e o Mato Grosso, tá? Quando falta energia, também, além do Tocantins, eles mandam um pouquinho de energia para Goiás e, quiçá, para o Distrito Federal também. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Show de bola. Vou abrir para perguntas agora. Valeu! E, pessoal, muito bom, boa aula. Sossegado, tranquilo, sem nenhum problema. Qualquer dificuldade que vocês tenham, é só perguntar para a gente, tá certo? Deixa a sua pergunta aí, converse com a gente, mande seu like, compartilhe, se inscreva no canal, enfim. Esqueça de se inscrever aqui, ó. Opa, nesse cantinho aqui, ó. Isso, muito bem. Fechou então, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.